Gente, eu tenho a honra de bater um papo agora com uma pessoa muito especial. Aqui ao meu lado, Dr. Rui Silva, pré-candidato a deputado federal e tem uma história muito bacana aqui em Governador Valadares. Primeiramente, é um prazer conhecer o senhor pessoalmente. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. O senhor é de Belo Horizonte, mas é um cidadão valadarense de coração, né, doutor? Sem dúvida. Vamos lá, o senhor foi, né, por muitos anos, delegado federal aqui em Governador Valadares, correto, doutor? Ô Maurício, primeiro é uma alegria estar aqui com você para fazer parte desse programa tão importante para o Governador Valadares e região. Quero saudar, né, toda a sua equipe, o Júlio e todos os telespectadores. Né? É uma alegria me dirigir e prestar alguns esclarecimentos, especialmente no que diz respeito à segurança pública. Especificamente em relação à sua pergunta, eu vim para Governador Valadares em 1999, né? Como delegado de Polícia Federal. Eu vim para cá nesse ano, 1999, e permaneci em Governador Valadares, na Delegacia de Polícia Federal, e chefiando essa delegacia por muitos anos, até 2018, ou melhor, até 2008, quando fui transferido para Belo Horizonte, onde permaneci até a minha aposentadoria. Doutor, o senhor tem toda uma vida, já antes de ser delegado, o senhor já tinha me dito, o senhor passou também pela Polícia Militar e tem toda uma história aí com a segurança pública. Segurança que a gente, né, o que a gente mais vê o que a gente não gostaria de estar vendo no momento que a gente passa. E o senhor vem agora com essa, né, com esse desejo aí de mudança e se lança como pré-candidato aí, pré-candidato a deputado federal pelo partido Avante. Quais são aí as expectativas? O senhor que é um amante, né, da segurança pública. Sem dúvida. A minha relação com as questões da segurança pública teve início mesmo antes de eu me ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais em 1981. Com 21 anos eu me tornei policial militar. Mas antes disso, até por ter nascido em comunidades, mais especificamente na Vila São Jorge, em Belo Horizonte, ser de família bem humilde, né, assim, de posses bem precárias, a gente já tinha alguma relação com as questões da segurança pública, com a questão da violência e da criminalidade. E por falar em violência e em criminalidade, são fatores que muito preocupam e desafiam os governos e a população brasileira como um todo, né? Os índices de violência e criminalidade no Brasil são assustadores. Mas em 1981, eu ingressei na Polícia Militar de Minas Gerais, permaneci por 12 anos e meio, e após tive uma passagem por 1 ano e meio como servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Depois disso, por via de concurso público, me tornei procurador do município de Belo Horizonte e em 1997 tomei posse como delegado de Polícia Federal, tendo atuado em diversos estados da Federação, inicialmente no Mato Grosso e tantos outros estados, mas lotado. Mato Grosso, Governador Valadares e Belo Horizonte. Sobre a questão da pré-candidatura, isso veio em razão dessa minha experiência de vida e do desejo de contribuir no que for possível e envidar todos os meus esforços, aproveitando essa minha experiência para que os índices de violência e criminalidade no Brasil sejam, de fato, reduzidos drasticamente e a gente possa ter um país mais seguro, mais ordeiro e melhor para se viver. Doutor Rui, hoje a gente vê, né, muita violência, a saúde pública, né, anda aí de uma forma não boa e a população cada vez menos parece que acreditando nos políticos. A gente vê uma descrença com os políticos muito grande. E a gente vê também muitas pessoas, eu diria que muitos paraquedistas, pessoas que, né, não têm o mínimo de experiência,
e querem aí, né, se candidatar e não ter um currículo e querem aí seguir a carreira política, né? O eleitor tem que ficar muito atento a esse tipo, né, de personagem, eu acredito, né, doutor Wayne? Sem dúvida. No Brasil, a nossa cultura foi desenvolvida no sentido de prestigiar aqueles que abusam do poder econômico, né? O que a gente diz, assim, em todas as oportunidades que a gente tem, é que o nosso eleitorado, ele precisa estar cada vez mais conscientizado, né? Ele precisa ser cada vez mais conscientizado para, antes de votar, antes de escolher, sem muito critério, os seus eleitos, aqueles que vão receber o seu apoio, o eleitor precisa conhecer a história desse candidato, conhecer o que ele já fez na vida, qual é no presente, o que ele faz e quais são os seus projetos, né? Porque, como você bem disse, Maurício, são muitos os paraquedistas, né? Aqueles que entram na política ou tentam entrar para atender ou buscar a satisfação de interesses meramente particulares, quando, na verdade, o político, né, aquele que busca ocupar um cargo público, o próprio nome já está dizendo, não é? O interesse tem que ser público. E antes de pensar no interesse particular, pessoal, o político ele tem que trabalhar em benefício da coletividade. E é esse o nosso propósito, né? Aproveitar essa nossa experiência para trabalhar em benefício da coletividade e mudar essa nossa cultura, não é, de políticos. Basta ver aí o resultado, né? Os resultados apresentados pela Operação Lava Jato e tantas outras operações desenvolvidas pela Polícia Federal, né? Que tem mostrado aí que o Brasil é campeão em corrupção no mundo. Vergonhoso isso. Vergonhosamente. Isso precisa ser mudado. E a nossa proposta é essa: trabalhar para que o Brasil seja um país mais ordeiro, onde os interesses reais da coletividade sejam atendidos. Doutor Rui, o senhor disse aí, acabou passando pela Lava Jato, né? Hoje a Polícia Federal, o Ministério Público, eu acho que são os dois órgãos mais respeitados nesse país. Quando eu digo respeitado, não pelo poder, eu digo respeitado pela população, assim, naquele sentimento de que ainda tem um fio de esperança nesses dois órgãos, né? Pelo que a gente tem visto aí, né, de podridão nos órgãos públicos, e a Polícia Federal tem ido contramão a isso, tem mostrado que tem jeito, que tem como fazer. O senhor deve sentir um orgulho, né, de fazer parte desse grupo, né? Sem dúvida, eu tenho um orgulho imenso de ter trabalhado, né, permanecido na ativa como delegado da Polícia Federal por 18 anos. Né? Ao longo desse período, 18 anos, tive a oportunidade de realizar inúmeras operações, contribuir bastante para que o Brasil seja um país mais seguro, né, onde os infratores da lei pudessem ser responsabilizados pelos seus atos. Mas a Polícia Federal, ela já vem prestando um excelente trabalho, mas esse trabalho poderá ficar ainda melhor, porque a despeito de a Polícia Federal estar fazendo um bom trabalho, a Operação Lava Jato e tantas outras, ao longo de, vamos dizer, nos últimos 20 anos, a Polícia Federal tem se destacado bastante, mas a Polícia Federal ainda não tem a autonomia que ela precisa para realizar um trabalho ainda melhor. Tramita no Congresso Nacional a PEC 412 de 2009. E é até essa revista que o senhor trouxe aqui, né? Que até fala um pouco dela aqui. Exatamente. Essa PEC 412, ela dormita, na verdade, na Câmara dos Deputados em Brasília. E essa PEC, a aprovação dela não vai gerar sequer um centavo de despesa ao erário. O que a Polícia Federal busca é ter autonomia para poder investigar o poder, né? Aliás, isso é uma exigência da Convenção de Mérida das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário, e
pela qual o Brasil se obrigou a dar a necessária autonomia aos seus órgãos que investigam o poder. E se sabemos que a Polícia Federal é o principal órgão no Brasil investigador do poder, essa autonomia se faz necessária. Se faz necessária do ponto de vista prático e se faz necessária também em razão de compromisso assumido pelo Brasil perante as Nações Unidas. Porque é fácil entender isso. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Se ela é a Polícia Judiciária da União, eventualmente ela pode investigar, e como tem ocorrido, até o presidente da República, investigar ministros de Estado, investigar ministros... Não tem ninguém que está acima, né, de suspeito, que está acima de tudo, né, da lei. E essa sua pergunta é muito oportuna para a gente dizer e esclarecer que o Brasil é um Estado democrático de direito. E num Estado democrático de direito, todas as pessoas, indistintamente, estão sujeitas aos rigores da lei, aos termos da lei, da mais humilde, do mais humilde cidadão, do mais humilde trabalhador, à mais alta autoridade. Todos são iguais perante a lei e, em seus termos, deve responder pelos seus atos. Reforço, a autonomia administrativa, financeira, funcional e a autonomia para que a Polícia Federal possa apresentar a sua proposta orçamentária é imprescindível para que o combate à corrupção em nosso país seja ainda mais eficiente. O que a gente não vê muito é o interesse, né, literalmente, nem da Câmara, nem do Senado, em aprovar um tipo de lei dessa, né, doutor Rui? Porque eles sabem que estão dando talvez um tiro no próprio pé, porque a maioria, lógico que tem gente boa lá ainda, mas a maioria que está ali também contribui com coisa errada. Você tem toda a razão, Maurício. Grande parte dos nossos políticos, quando ocupam o poder, eles passam a legislar, entre aspas, em interesse próprio, em causa própria, não é? Se, como você bem disse, na Câmara dos Deputados e até no Senado Federal, grande parte das pessoas que estão ali podem, em algum momento, além dos que já se tornaram investigados e réus e até pessoas já sentenciadas, grande parte dos que estão ali são alvos de investigação da Polícia Federal. E eles, naturalmente, essas pessoas não têm interesse nenhum em dar a necessária autonomia à Polícia Federal. Mas vale dizer, essa autonomia que a Polícia Federal busca é interesse não da Polícia Federal apenas, é interesse de toda a coletividade, de toda a população brasileira, para que todos, sem distinção, respondam pelos seus atos. E olha, Maurício, até, vamos dizer, 5 anos atrás, era inimaginável que a gente pudesse ver, né, respondendo por seus crimes, sendo condenados e indo para as prisões, senadores da República, governadores de Estado e até ex-presidente da República. Isso significa que a nossa cultura está mudando. O Brasil já iniciou o processo de ser passado a limpo. E o nosso trabalho ele tem esse objetivo, de concluir esse processo, para que o Brasil seja, de fato, uma grande nação. Seja um país diferente para o futuro, né, doutor Rui? Doutor Rui, quando a gente imagina a nível governador Valadares, a gente vê, né, eu acho que isso é uma tendência, não só, né, as grandes cidades estão assim, logicamente isso chega até a nós, né, a segurança pública, a gente vê cada vez mais mortes, cada vez mais assalto, ou seja, cada vez a sensação de estar mais inseguro, né? O senhor como aí pré-candidato, né, acredita que o governador Valadares, né, possa dar a volta por cima e possa fazer diferente aí quando se pensa em segurança pública? Sem dúvida alguma, a violência e a criminalidade que constatamos no Brasil, e especialmente em Governador Valadares, isso pode e deve ser mudado. O que eu sempre digo é o seguinte, segurança pública é como receita de bolo.
tem ingredientes certos e modo de fazer adequado. Se os ingredientes certos não forem em sua totalidade usados, ou se o modo de fazer não for adequado, o resultado não vai ser satisfatório. Lembro aqui do caso do Rio de Janeiro. Tentaram as UPPs, agora estão tentando com a intervenção federal, não vai dar certo. Nenhuma das duas formas eu acho que vai fluir, né? Não vai funcionar. Por quê? Porque estão tentando resolver problemas de segurança pública apenas com as instituições policiais e militares, quando, na verdade, essas duas instituições são apenas dois elementos que devem mesmo compor o sistema de segurança pública, mas esse sistema requer, para alcançar a finalidade prevista no artigo 144 da Constituição, que é garantir a incolumidade pública e a segurança, a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, requer diversos outros elementos, cujos elementos que estão faltando nesse contexto da segurança pública não têm sido prestigiados. Cito aqui alguns deles para você. A segurança pública jamais alcançará a sua finalidade enquanto o sistema educacional brasileiro for precário e sucateado, como é o nosso sistema educacional. Também não vai alcançar a segurança pública, a sua finalidade, enquanto tivermos um sistema prisional que não cumpre as suas finalidades. Da mesma forma, enquanto tivermos as nossas fronteiras totalmente abertas para o tráfico de armas, de entorpecentes, e assim, citei aqui apenas outros 3 elementos que devem compor esse macrosistema da segurança pública. Mas, em síntese, é isso. A segurança pública, ou o sistema de segurança pública, ele só vai alcançar a sua finalidade quando ele contiver todos os elementos que lhe são necessários. E isso, quem sabe fazer, pode fazer, né? Sem dúvida. Eu cito aqui o exemplo aqui, até para dizer que a coisa é simples, né? Eu faço uma analogia com a receita de bolo. Se não tiver os ingredientes certos e se o modo de fazer não for adequado, não vai dar resultado satisfatório. Segurança pública é isso, é um macrosistema que deve, o qual deve ser composto de tantos elementos quanto sejam necessários ao alcance de sua finalidade. Aí volto a dizer, educação, controle de fronteiras, sistema prisional que cumpra as suas finalidades. E vou dizer um aqui, né? O Brasil precisa iniciar o quanto antes possível um processo de desfavelização para que os moradores de comunidades, eu falo isso com muita tranquilidade porque eu nasci em comunidade, eu sou nascido e criado da Vila São Jorge em Belo Horizonte, eu estou ao Morro das Pedras. O Brasil precisa iniciar o quanto antes um processo de desfavelização, para que os moradores dessas comunidades possam ter dignidade habitacional e mais, para que o Estado possa se fazer presente nesses ambientes com todos os seus serviços e não apenas com aparatos policiais e militares, como a gente tem visto ao longo de nossa história. E aparatos velhos ainda, né? Digamos de passagem. Sem dúvida. Doutor Rui, quem quiser conhecer um pouquinho mais da sua história, né, tem alguma rede social, ou participa de alguma página social, né, bater um papo contigo, tirar alguma dúvida, curiosidade, como que faz para falar com o senhor? Olha, eu tenho atuação nas redes sociais, Facebook, tem um site também, Se quiser passar o endereço? ruisilva.com.br. Recentemente lancei um livro intitulado O Caráter Sistêmico da Segurança Pública, Implicações na Realidade Brasileira. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais do que pensamos acerca da questão da violência, da criminalidade e da segurança pública brasileira, né, do sistema de segurança pública,
pode adquirir esse nosso livro, né, o Caráter Sistêmico da Segurança Pública e Implicações na Realidade Brasileira. A gente tem esse livro em algumas livrarias e tem também em algumas bancas de Governador Valadares. Esse livro está à disposição. Muito bacana, é um prazer ter tido, né, o senhor aqui. Eu fico bastante feliz, né, em conversar com uma pessoa que dá para sentir a sabedoria quando se pensa em segurança pública e batendo esse papo com o senhor. Espero que o telespectador que nos acompanhou tenha aí tido aí essa sensação que eu senti. A gente fica satisfeito em ter, por exemplo, o senhor é pré-candidato hoje, vai vir como candidato aí a gente fica feliz em saber que tem pelo menos pessoas preparadas aí, vindo aí com boas ideias. Eu acho que é isso que o eleitor também que está em casa deve ficar atento. Ver, não vota no cara só porque, né, bonzinho, porque é coleguinha, vai ter o tapinha nas costas, não. Vamos, né, dar oportunidade para quem realmente sabe o que quer fazer, beleza? Um prazerão falar com o senhor retorna em outros momentos para falar mais. Esse assunto rende, hein? Com certeza, o assunto é bem extenso, né? Tantas outras coisas a gente poderia esclarecer aqui. Mas, Maurício, eu fico muito agradecido pela oportunidade, agradeço também ao telespectador e me coloco à disposição. Tá? A minha principal bandeira é segurança pública, e às vezes alguém pode pensar, mas só a segurança pública? A questão é que segurança pública está relacionado com tudo. Está relacionado com educação, está relacionado com saúde, sistema de saúde pública, tudo tem a ver com segurança pública. Não é? Então, fico muito feliz e me coloco à disposição para que eu possa contribuir, né, continuar contribuindo com o que se fizer necessário em prol dos maiores interesses da coletividade brasileira, para que a gente logo tenhamos um país mais ordeiro, um país mais seguro e bem melhor para se viver. Obrigado. É isso aí. Papo super bacana aqui com o Dr. Rui Silva, falando um pouquinho sobre segurança pública e falando também dessa pré-candidatura a deputado federal pelo Avante. Obrigado pela revista, viu, doutor? Adorei, depois vou dar uma lida.